O professor Oromar nos falou na última aula sobre o tecido hematopoético e do que ele é composto. O tecido hematopoético é o nosso sangue. Ele é composto por uma parte líquida, que é a água, sais minerais, hormônios, etc. E por uma parte sólida, que são as células, que são os glóbulos vermelhos, ou hemácias ou eritrócitos, com a função de transporte de gases. Também é composto pelos leucócitos ou glóbulos brancos, que vão fazer a nossa defesa. E pelas plaquetas, que fazem a nossa coagulação. Aprendemos o que é tecido muscular, sua característica e função. O tecido muscular, ele é formado pelos músculos. E ele é formado por músculos lisos e musculatura estriada. A lisa é movimento involuntário, a estriada, movimento voluntário. A musculatura estriada pode ser esquelética, músculos do nosso corpo, e a musculatura estriada cardíaca, que é do coração, que apesar de ser estriada, ela é involuntária, nós não controlamos. Soubemos qual é a célula que forma o tecido nervoso e quais as partes desse tecido. O sistema nervoso é formado por células chamadas de neurônios, com a função específica de transportar estímulos de uma célula a outra, de um ponto ao outro do nosso corpo. Esse sistema nervoso pode ser dividido em três partes. Sistema nervoso central, formado por encéfalo e medula, e sistema nervoso periférico, formado pelos nervos cranianos, raquidianos. Também temos o sistema nervoso autônomo, formado pelos nervos simpáticos e parasimpáticos. Boa aula! Olá, tudo bem? Gostaram das cenas dos filmes? Muito interessante, né? Viu ele dentro do corpo. Nosso assunto hoje vai ser exatamente esse, o corpo. Nós vamos estudar anatomia e fisiologia humana. Nós vimos até agora, vendo desde a bioquímica, passamos pela célula, chegamos no tecido e agora, só para fechar, nós vamos ver o corpo como um todo. E nós já tínhamos visto algumas partes. Nós já vimos o sistema circulatório, aula passada, nós vimos os músculos, os ossos, e agora nós vamos ver três sistemas, que é o sistema digestivo, hoje chamado de sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema excretor. Para que eles existem? De novo, vamos de novo. Eles existem para fazer a homeostasia. Lembra-se o que era a homeostasia? A homeostasia eram as funções que deixavam o corpo vivo. Eram as funções vitais desse corpo. Quais eram elas? Digestão, respiração, secreção, excreção, reprodução e controle. Nós já vimos quase todas. Hoje nós vamos ver a função de digestão dela. Quem faz isso? Quem faz a digestão, para dizer a verdade, é a célula. Mas o organismo que separa os nutrientes, que vai pegar de um alimento e vai separar em proteínas, lipídios, água, açúcares, esse é o sistema digestório. O sistema digestório, ele tem uma função muito específica. Qual é a função do sistema digestório? O sistema digestório tem a função de prover o organismo de um contínuo suprimento de água, eletrólitos e nutrientes. Então veja, o que ele vai fazer? Como nós somos heterótrofos, ou seja, nós vamos atrás do nosso alimento, nós não conseguimos fazer fotossíntese, esse sistema digestório, ele vai tirar dos alimentos que nós consumimos nutrientes, eletrólitos, sais minerais e água. Então ele tem que ser basicamente assim, ele tem que ser rápido bastante para que você não fique muito tempo com o alimento dentro de você, e devagar o bastante para que você consiga absorver o máximo de nutrientes.
O sistema digestório pode ser dividido em 3 etapas. A primeira é o trânsito do alimento através do trato alimentar. A segunda, secreção dos sucos digestivos. E a terceira é a absorção dos nutrientes nesse trato. Então acompanhem comigo quais são os órgãos que vão fazer e como é que se dispõem essas etapas. A primeira etapa, que é o transporte dos nutrientes, se faz através dos órgãos. E eu posso dividir o sistema digestório em 3 partes. Sistema digestório alto, sistema digestório médio e sistema digestório baixo. O sistema digestório alto, ele é composto pelos seguintes órgãos. A boca, né? E o que nós vamos ter dentro da boca para auxiliar essa digestão? Nós vamos ter os dentes. Para que servem os dentes? Os dentes, eles servem para cortar o alimento, perfurar o alimento e triturar esse alimento. Quais são os dentes? Começando de frente para trás na arcada dentária. São os incisivos, que rasgam esse alimento, os caninos, que vão perfurar, e os premolares, os molares, que trituram esse alimento. Logo depois dos dentes, nós temos a língua. A língua, ela é uma parte gustativa, ela tem o tato da gustação. Ela vai sentir o gosto e vai falar para você se presta ou não, para que você não engula nada perigoso. Então a língua, ela serve também como um alarme, além de rebolar o alimento para que os dentes consigam mastigá-lo. Temos também as glândulas salivares, que ficam mais ou menos aqui nessa região abaixo, onde elas vão suprir a boca com saliva. A saliva, ela já vai ter enzimas que vão começar a digerir o açúcar que está aqui. Então, na boca eu tenho 2 processos. Um mecânico, que é a mastigação, e o outro químico, que são as enzimas da saliva digerindo esses alimentos. Quando você para de mastigar, e uma pergunta interessante, quando que você sabe que você tem que parar de mastigar e engolir? Porque se você fizer isso naturalmente, porque hoje em dia como é que você faz? Você faz 3 mastigações, já empurra ali, já pega, passa ali um suco, vai descendo que nem um gato de ré e que você lasca lá embaixo. Isso está errado. Você tinha que mastigar pelo menos 13 vezes. Né? Como que eu sei que eu tenho que parar de mastigar e engolir? Fazer o processo da deglutição. Só vai acontecer isso se o alimento que estiver aqui dentro perder o cheiro. Como é que é isso, professor? É assim, ó. Quando o alimento entra na sua boca, o cheiro passa aqui pelo palato mole, que é o fundo do seu céu da boca, logo depois da campainha. Esse cheiro, ele chega aqui até as fossas nasais, que tem o sentido do olfato, manda uma mensagem para o cérebro. Essa mensagem faz com que a sua mandíbula relaxe. E você faz assim. Quando você relaxa, os músculos da mandíbula mandam uma mensagem para o cérebro dizendo assim, escuta, está caindo arroz, feijão, a farofa, olha ali, está escapando. O que o cérebro manda fazer? Manda contrair a mandíbula. E você mastiga, fecha. Mastigou, fechou, espremeu o alimento. Sai mais cheiro, vai para o cérebro manda relaxar. E você fica mastigando. Quando acaba o cheiro, não tem mais estímulo para ir para o cérebro. Então, só tem o estímulo de fechar. A boca se fecha. A sua língua se levanta. A pontinha dela levanta. Abre-se aqui a musculatura, fazendo com que toda a faringe, que é esse órgão que está aqui, se abra. E o alimento escorre pela sua garganta. Esse é o processo de deglutição. Então, além da boca, nós temos esse órgão aqui, que é a faringe. Depois da faringe, nós vamos ter um órgão aqui, que é um caninho, que é o esôfago. Tá? O esôfago, ele só liga a boca até o nosso amigo estômago. Ele é um órgão de ligação. E ele é um órgão muscular, ele tem musculatura lisa, e por ter uma musculatura lisa, você se lembra? Movimentos involuntários. Quando você engole, ele faz uma onda peristáltica, ele faz um movimento peristáltico, empurrando esse alimento até embaixo. Então ele vai fazendo um empurre, um entorce, para que o alimento chegue até o estômago. É assim que ele vai se processar. Por isso que você pode ler em livros o seguinte,
que você pode plantar bananeira e tomar água sem se engasgar, porque o esôfago manda o alimento até o estômago. Apesar que eu não sei que vantagem Maria leva ficar tomando água de ponta cabeça, mas em todos os casos, que seja. Isso daqui é importante para os astronautas, porque na gravidade zero, por gravitação o alimento não desceria, mas pelos movimentos peristálticos, eles chegam até o estômago. No estômago, que já é a parte média do meu sistema digestório, ele serve para quê? O estômago, ele é como se fosse um depósito. Eu estou depositando alimento aqui, porque agora ele vai mandar aos pouquinhos para se fazer a digestão. Já que o alimento não está fazendo nada aqui, o estômago vai dar um auxílio. Ele vai começar a fazer um suco entérico, que é suco do estômago, que contém ácido clorídrico, que vai começar a digerir isso daqui. Muito bom. Quando você consome muito alimento, às vezes você faz uma superprodução de ácido clorídrico. Aí você tem uma acidez, os vapores de ácido clorídrico sobem e você sente um amargo na sua boca. Azia, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que equilibrar novamente este pH que está aqui embaixo. Então, como é que você vai equilibrar? Você toma sais, né? Sais de fruta, para equilibrar este pH que nós temos aqui. Aí, olha só, o alimento aqui, e é muito interessante porque nós, humanos, temos enzimas para digerir vegetais, em muito maior quantidade do que enzima para digerir animal. Então, se você come, por exemplo, algum alimento vegetal, a digestão aqui é rápida, ela dura 1 hora. Você não tem sono, você digere bem rápido. Agora, se você come carne, foi lá no espeto corrido, aquela coisa, desespero da casa, era só você e o espeto. Cada vez que chegava na sua mesa, descia o espeto. Se duvidasse, ia até o garçom junto. Lógico que sua digestão vai ser dificultada. Sabadão, dia de feijoada. Manja quanta gordura tem aqui? Aí você vai ter uma digestão que vai demorar apenas em torno de 4 a 5 dias. Então a carne em você vai primeiro apodrecer para depois ser digerida. Ah, professor, não acredito nisso. Não? Faça o teste em casa. Coma o animal e veja qual a sua reação. E coma alimentos vegetais e veja qual a sua reação. Por exemplo, veja o seu jeito que você fica à sua disposição e veja as suas flatulências. Professor, o que é flatulência? Flatulências são meteorizações. Fiquei na mesa, professor. Trocou 6 por meia dúzia. Fale no popular. É o pum. Vamos falar do pum, né? Quando você tem alimentos vegetais, o seu pum no máximo sai em áudio, né? Ele faz barulho, coisa e tal, mas não agrega a ninguém. Já com alimentos animais que demoram, que apodrecem, o seu pum já sai com cheiro. Já sai com cheiro fétido, porque está podre. Está tendo aqui algumas aminas chamadas cadaverinas. E daí ele já sai com cheiro. São aqueles famosos puns ninja, silenciosos e mortais. Então isso daqui influencia muito a sua alimentação. Com o alimento aqui no seu estômago, ele vai passando aos poucos para o nosso intestino fino. Professor, eu não aprendi intestino fino. Tudo bem, pode falar intestino delgado, não tem problema. Então, intestino fino ou delgado, que é toda essa parte aqui, toda enroladinha, é ele que vai fazer basicamente a digestão. Professor, tinha que ser assim, ó, tudo enrolado? Isso daqui chega, para você ter uma ideia, a quase 7 metros de comprimento dentro de você. Tem que ser enroladinho. Cada voltinha dessa que você tem aqui é um obstáculo para o alimento. Então dá tempo de ele digerir e absorver os seus nutrientes. Então o alimento vai passando aqui do seu estômago, chega no intestino delgado, agora ele vai ter o auxílio de umas glândulas. O fígado produz bile, armazena aqui na sua vesícula biliar. Esta bile, ela é mandada para cá. O que a bile vai fazer? A bile, ela vai degradar gorduras. Então, a gordura que você comeu grande, ela vai ficar pequenininha. Também nós temos aqui uma outra glândula, que é o pâncreas. O pâncreas vai produzir suco pancreático, que vai mandar para cá para digerir. Agora nós temos um processo
químico. Esse processo químico vai fazer com que o alimento que foi mastigado se transforme em quimo. Este alimento aqui digerido, vou absorver o que me interessa, proteínas, sais minerais, vou absorver eletrólitos, gorduras, o que não me interessa eu mando para fora. Então passa por aqui, ó. Chega aqui, eu começo a parte baixa do meu sistema digestório, que é o intestino grosso. Olha só, ele é cheio de pregas, cheias de curvas. O intestino grosso, ele tem um apêndice, que é chamado de apêndice vermiforme. Isso daqui, na teoria, dizia que era o nosso segundo estômago. Então pode ser que alguma vez na sua vida você já foi um ruminante. Porque o ruminante, ele tem 4 estômagos. Ele come, armazena, à noite volta para a boca, ele mastiga e depois ele digere. Você hoje em dia não faz isso, você faz numa tacada só. Hoje em dia esse apêndice vermiforme só está ali para entupir com as unhas que você rói, ficar inchado e ter que operar. Famosa apendicite. O intestino grosso, que é separado em colo ascendente, porque agora aqui sobe, colo transverso, porque atravessa o corpo, e o colo descendente, ele tem uma função específica, que é a reabsorção de água. Você não pode perder água. Então o intestino grosso, ele vai reabsorver essa água. Vai reabsorvendo, ele vai dando uma melhor consistência agora para o quilo é o que sobrou, ele dá uma melhor consistência para o quilo, e vai deixando esse quilo virar bolo fecal, até que chega no colo descendente, ele vira fezes. É aqui que as fezes são armazenadas, no colo descendente. Para você ter uma ideia, mais ou menos aqui. Tá? Então, quando você tem prisão de ventre, geralmente a dor é aqui, porque é aqui que elas ficam armazenadas. Tem aquele pessoal mais louco que diz assim, olha, se não for no banheiro da minha casa, eu não faço. Ótima ideia, porque daí as fezes vão ficar aqui, e como é parede do intestino, ele começa a reabsorção. E vai absorvendo água, e vai absorvendo, e vai deixando isso aqui mais duro. Quando for para sair, vai parecer uma explosão atômica, né? Vai ser um Deus nos acuda. Portanto, não pode. Você tem que evacuar pelo menos uma vez por dia, para não ter essa absorção, para que as fezes não ficam tão consistentes. E também não é só por isso, porque quanto mais eu vou absorvendo, eu absorvo água que já está bem pouquinha, porque ela já está sólida, e sujeira novamente. Eu vou começar a contaminar o meu organismo com isso. Porque as paredes do intestino grosso são muito frágeis, são muito finas. Então ele vai reabsorvendo toda aquela sujeira. Então eu não posso, tem que evacuar, tem que ir. E daí, e como é que você consegue segurar as fezes? Porque não é sempre que você chega, vai numa boa, né? Você tem uma musculatura aqui chamada esfínctere. E o esfínctere, nome bonito, não é? Esfínctere. É o esfínctere que faz com que você segure. Quando chega na hora, aqui você vai ter receptores sensoriais que vão mandar uma mensagem para o seu cérebro, que eles vão cantando uma musiquinha bem legal. Eles vão dizer assim, não dá mais para segurar, explode, não sei, vou falar mais, né? E daí você tem que evacuar. Evacua as fezes, passo aqui pelo S da sigmoide, ó. Este S se chama sigmoide. Vem aqui pelo reto. Adivinha por que o nome dele é reto? Porque é reto, né? E depois sai por um buraquinho chamado ânus. Pelo amor de Deus, não fala aquela outra palavra. Não diga, né? Então sai pelo ânus. Então, todo o nosso processo digestivo é assim, ó. Começa na boca, termina em ânus. Importante, vale a questão do tempo que isso daqui leva até passar, para que eu absorva todos os nutrientes. Foi difícil, né? Tudo bem, não tem problema. Vai lá, faça a sua digestão, se hidrate, daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouquinho. E aí, tá hidratado?
já digeriu, evacuou, está mais calminho. Vamos continuar então com a nossa aula. Vamos agora falar da respiração, que você já sabe também que acontece na célula, mas eu tenho que fazer a captação de oxigênio. Quem que vai fazer isso? Quem vai fazer isso é o sistema respiratório. E qual é a função do sistema respiratório? O sistema respiratório, a sua função é transportar o oxigênio do ambiente para as células e fazer o transporte de gás carbônico das células para a atmosfera. A respiração, ela também vai acontecer em etapas, como a digestão. Quais são essas etapas? Ela vai fazer a ventilação pulmonar, ou seja, é a difusão de oxigênio e gás carbônico entre os alvéolos e o sangue. Ela vai fazer o transporte de oxigênio e gás carbônico do sangue para as células e depois o controle dessa ventilação. Então, como se processa essa etapa? Vamos ver como que você faz. Tudo começa aqui no nariz. O nariz é um órgão importante, porque é aqui que vai entrar o ar atmosférico, aqui que vai ser captado o ar. O nariz tem dentro dele pelos, pelinhos, que servem para o quê? Para filtrar o ar. Você pode não ver, mas no ar tem partículas sólidas suspensas. Carvão, cimento, se você passar perto de uma construção, aquele pó, algumas ruas, pedrinhas. Então, os pelos estão ali para barrar, filtrar aquele ar, porque o ar não pode entrar sujo até você. Mas, às vezes, algumas partículas são tão pequenas que elas escapam. E daí, quem entra em ação? Uma secreção nasal que o próprio nariz produz para colar aquelas partículas que estão ali tentando escapar. Então ele vai colar. Cada vez que ele vai colando, ele vai aumentando, aumentando, vai endurecendo, vai perdendo água, porque o ar está passando, vai secando, vai desidratando essa mucosa. E daí você vai ter a famosa formação do tatu. E como é que você tira tatu? Várias partes. Como se tirar o tatu? Você pode pegar uma vareta, introduzir ali, cutucar e tirar. Legal também, né? Daí assim com aquela pontinha de ranho, assim, uma coisa horrorosa. Mas se você for uma pessoa bastante higiênica, é só você assoar e limpar aquela fossa nasal que está ali. Por isso que é chamada de fossa. Depois do nariz, nós vamos continuar aqui com as fossas nasais, que tem o sentido do olfato, que é para que você não fique respirando besteira por aí. Se o cheiro lhe incomoda, você cai fora. Então, o olfato também é um alerta para você, é um alarme. Depois do olfato, nós passamos aqui pela faringe. Ué, professor, faringe era mesmo lá do sistema digestório. Sistema digestório, garganta está ligado boca e nariz. Tanto é que o médico que cuida do ouvido, da garganta e da boca, ele já faz os três ao mesmo tempo, é o otorrinolaringologista. Então, olha só, depois da faringe, que é esta ligação, nós temos a laringe. Na laringe, eu vou achar as cordas vocais, aquelas que produzem o som da sua voz. Juntamente com a boca, fazendo obstáculos, você vai ter a palavra. Então, a laringe, nós temos as cordas vocais. Professor, uma dúvida. Se está ligado boca e nariz, é por isso que eu engasgo? É bem por isso que você engasga. Porque aqui, você vai ter uma proeminência chamada epiglote. Quando você vai engolir, a epiglote fecha a laringe e abre o esôfago. Aí você engole e passa o alimento pelo esôfago. Quando você está respirando, ela fecha aqui e faz o ar passar pela laringe. Ah, professor, então eu entendi. Quando um abre, o outro fecha. Exatamente. Por isso que o teu pai sempre ensinou você, não fale com a boca cheia. Porque se você fala, você precisa respirar. Se você precisa respirar e comer ao mesmo tempo, a epiglota não sabe para que lado que ela vai. Aí ela chega para você e fala assim, olha, cansei, travei. E ela trava e acaba indo alimento para a laringe. Aí você fica, tô engasgando. É isso que acontece. Tá? Logo depois da laringe, nós vamos ter aqui atrás a traqueia. A traqueia é esse tubo aqui, bastante grosso, cartilaginoso. Ela está cheia de anéis com cartilagem. Por que, professor, que ela está cheia de anéis com cartilagem?
Porque a natureza pensou o seguinte, não vai passar ar por ali? O ar em movimento não faz vácuo. Fazendo o vácuo não é capaz desse tubo desgraçado fechar? Já imaginou? A traqueia fecha, você fica sem respiração, vai morrer sufocado. Então o que ela fez? Encheu de disco cartilaginoso aqui. Quando o ar passa, não consegue fechar. Então está aqui a traqueia. Só a título de curiosidade, o que vocês estão vendo aqui é a tireoide, aquela glândula que nós já tínhamos visto. Da traqueia, ela vai se ramificar para os dois pulmões, que são os brônquios. Então ela fará os brônquios, né? Os brônquios, eles invadem esses dois órgãos que são esponjosos, que são os pulmões. Você está vendo um aqui inteiro e o outro em corte. Por quê? Porque os brônquios, eles vão se ramificar nessas partes brancas, que são os bronquíolos. E no final dos bronquíolos, na terminação, eu vou ter os alvéolos pulmonares. O que faz os alvéolos pulmonares, professor? Ele liga-se a um vaso sanguíneo. É ali que vai acontecer a troca de oxigênio e gás carbônico. É ali que vai acontecer o processo que a gente chama de hematose. O alvéolo pulmonar dá o oxigênio para o vaso sanguíneo dá gás carbônico para o alvéolo pulmonar. Então, olha só, para que aconteça a respiração, para que o ar chegue até os seus pulmões, pulmão, ele não se mexe, ele é esponjoso, ele é mole. Quem vai fazer o movimento pulmonar são os músculos que estão abaixo. 70% da respiração é devido a este músculo que está aqui, chamado diafragma. Então, o diafragma, ele divide o seu abdômen do seu tórax e ele também auxilia na respiração. Então, abaixando o diafragma, você inspira. O diafragma se levantando, você respira. Não é só o diafragma que faz a respiração, que auxilia. Você vai ter os peitorais, os intercostelares e o trapézio também ajudando na respiração. Mas o principal é o diafragma. Então veja você, o diafragma descendo, vem ar para os pulmões. Tendo ar entrando lá, sendo filtrado, né? Além de ser filtrado, o nariz ele é cheio de vasos sanguíneos, ele vai aquecer o ar vai chegar até os nossos pulmões, numa temperatura quase igual do seu corpo, 36 graus Celsius. Por isso que é importante você respirar pelo nariz, porque o ar vai ser aquecido. Você já deve ter notado isso, quando está muito frio e você respira pelo nariz, chega até a sair aguinha, né? Porque o vapor d'água está se condensando no seu nariz. E se você respira pela boca, você começa a ter dor no peito. E muitas vezes, se a criança faz essa respiração oral, ela tem o famoso chiado no peito. Fica o tempo todo, porque o ar entra frio e começa a causar lesões. Note uma coisa, o pulmão aqui, ó, ele está dividido em 3 partes, ó. A primeira, a segunda e a terceira lá. E o pulmão daqui é apenas 2 partes, ó. Primeira e a segunda. Se eu sei que o pulmão está dividido em 3 partes, eu sei que é o pulmão direito. Se eu vejo o pulmão ele está dividido em apenas 2 partes, é o pulmão esquerdo. Nossa, professor, como é que o senhor sabe uma coisa dessa? Lembra-se da aula passada que eu falei do coração? O coração não é dilatado do lado esquerdo? Olha aqui o coração pousado aqui entre os pulmões. Ele não dilatou? Se um dilata, alguém tem que perder tamanho. Quem perdeu em tamanho foi o pulmão. Então, o coração dilatou o lado esquerdo, o pulmão perdeu em tamanho. Então, olha só, quando o ar chega até lá, ele tem que chegar limpo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sempre aprendeu o seguinte, inspira oxigênio, chega lá, faz hematose, expira gás carbônico, sai gás carbônico. E gás carbônico, tóxico. Gás carbônico, mal, feio, mal. Então, o que a gente faz? Me diga uma coisa, por que quando alguém está se afogando, chega e desmaia, chega lá o salva-vidas, tudo legal, todo o problema acabou, eu cheguei. Ele pega, abre a boca da coitada da infeliz da vítima e dá-lhe expirar para dentro dessa vítima gás carbônico.
Por que que ele faz isso? Se gás carbônico é tóxico, por que que ele fica expirando gás carbônico nela? Além de fazer um beijo indiretamente, que é a famosa respiração boca a boca. O que será? Será que essa manobra está correta ou está errada? Ela está corretíssima. Veja você, quando você inspira, vem oxigênio para os pulmões, mas fica uma grande quantidade de oxigênio nos brônquios e na traqueia. Isso daqui que a gente chama de árvore respiratória, ele fica com uma grande quantidade de oxigênio. Quando você expira, sai muito mais oxigênio do que gás carbônico. Sai a parte de gás carbônico que foi feita a hematose, mas sai muito mais oxigênio. Então a manobra está corretíssima. Ele está dando oxigênio para a vítima. Entenderam? Sistema respiratório? Ótimo. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos filtrar, porque tuas células, elas produzem sujeira, elas produzem excretas. E como elas não têm aonde jogar, o que que elas fazem? Elas jogam no sangue. Então eu tenho que filtrar o seu sangue, porque ele está sujo. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é o sistema excretor. O sistema excretor tem duas funções importantes. A excreção dos produtos finais do metabolismo e o controle das concentrações da maioria dos constituintes da parte líquida do organismo. Para executar essas funções, o sistema excretor é composto pelos seguintes órgãos. Um par de rins, que ficam mais ou menos nessa região aqui, né? Uma bexiga, que é um órgão que está mais abaixo, canos que ligam dos rins à bexiga, que são os ureteres, e depois um cano que liga da bexiga para o meio externo, que é a uretra. Note que um rim é superior ao outro, ele está mais acima, mostrando que seu corpo não é igual, ele é semelhante. Como que ele vai executar aquelas funções? Passa aqui, ó, vasos sanguíneos, vocês estão vendo dois, tá? Uma veia e uma artéria. Ele entra no rim e o rim vai começar a filtrar. Filtrando, ele começa a gotejar pela uretra, vai gotejar ácido úrico, ureia e principalmente água. E vai ficando armazenado aqui na bexiga. A bexiga vai aumentando, chega uma hora que o esfíncter aqui da bexiga, nossa, professor, esfíncter, eu já ouvi isso, era lá do sistema digestório. Era. Aqui também nós temos esfíncter. Ele manda uma mensagem para o cérebro dizendo que agora ele não aguenta mais. E daí você urina. Não pense que se você ficar segurando, o teu organismo reabsorve a urina e você morre intoxicado. Não acontece isso. Se você ficar segurando por muito tempo a urina, chega uma hora que o teu cérebro, ele mesmo manda soltar. E aonde você estiver, você urina. Mas não tenha dúvida disso. Aonde você estiver, vai começar a sair uma aguinha quente e você vai pagar mico. Então, é assim que acontece. Uma das causas importantes na formação da urina é que você não pode perder muita água. Então, olha só o que acontece. Você tem que perder água, sim, tem que diluir essa urina, mas você não pode perder muita. Então, o cérebro, ele produz um hormônio chamado ADH, e o ADH, ele reabsorve a água aqui nos rins. Então, ele chega lá, reabsorve e você não perde tanta água. Por isso que você tem que tomar muita água, você tem que se hidratar, para dar água suficiente para diluir a urina, não ficar uma urina muito concentrada, e para você não morrer desidratado. Quando você ingere álcool, está lá bebendo, feito um louco, desvairado, você vai afetar a produção de ADH. Afetou a produção de ADH, não tem mais hormônio que peça para reabsorver água. Então, a água vai para a urina. E você urina demais. Entenderam como é que você faz a nossa homeostasia? É assim que acontece no nosso corpo. Para você se aprofundar mais no assunto da nossa aula de hoje, pesquise sobre alimentação, veja quais são as melhores, veja sobre regimes. Pesquise também sobre o problema do fumo e as causas no sistema respiratório. E por último, veja sobre os cálculos renais, problema que agrava os rins, as famosas pedras nos rins. Tá certo? Tudo de bom para vocês. Tchau. Olá, tudo bem? Gostaria
Na aula de hoje, o professor Oromar nos explicou qual a função do sistema digestório. O sistema digestório, ele tem a função de digerir, de separar os nutrientes que nós incorporamos. Ele é feito em 3 etapas: o transporte desses nutrientes pelos nossos órgãos, a digestão, que é a secreção das glândulas nesses alimentos, e a absorção desses nutrientes que servem para a nossa alimentação. Vimos como funciona o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele vai captar o oxigênio importante para que nós façamos uma reação de combustão, para que nós tenhamos energia. Essa captação, essa respiração é feita em 4 etapas. A ventilação, ou seja, captar o oxigênio. O transporte até os alvéolos, fazer a troca, a hematose. O controle e depois o controle desta ventilação, que não seja nem rápida e nem muito lenta. Aprendemos quais são os órgãos que compõem o sistema excretor. O sistema excretor, ele é composto pelos seguintes órgãos: um par de rins, ureteres, bexiga e uretra. A sua função é filtrar o sangue, tirar todos os metabólicos que são poluentes, formando com isso a urina. Bons estudos e até a próxima!